Você está no CMTO News, o jornal escolar do Colégio Militar do Tocantins, Senador Antônio Luiz Maia. CMTO News. Olá, amigo do jornal CMTO News, o jornal oficial do Colégio Militar do Tocantins. Para este podcast, convidei aqui a professora formada em língua portuguesa, mestranda em literatura e imaginário pela Universidade Federal do Tocantins, professora Elisandra. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer, professor César, estar aqui com você, compartilhando um pouco aqui das nossas vivências, né? Não só como professor, mas nossas particularidades, né? E também no nosso ramo aí de ser professor em sala de aula também. Muito bom. Antes de continuar a entrevista, você que nos ouve, não esqueça de dar seu like, compartilhar e se inscrever no jornal oficial do Colégio Militar. Professora Elisandra, nós sabemos que a literatura está intimamente relacionada com o imaginário e temos várias histórias aí de obras literárias que influenciaram o imaginário popular e de gerações. Gostaria que você fizesse um comentário sobre esta relação de literatura e imaginário. Eu sou meio suspeita para falar sobre a literatura e o imaginário justamente porque este é o cunho da minha pesquisa. Então eu vou dar ênfase aqui em um exemplo, né, de como que a literatura e o imaginário funciona dentro de obras literárias e dentro de poemas e poesias, né, para os amantes deste ramo. Quando a gente fala em literatura e imaginário, a gente pode também estar falando da relação da lembrança, do ato de recordar. O poeta, né, ou a poetisa, ou o escritor, ou a escritora da referida obra, eles podem sim usar essa válvula de escape que dentro do imaginário nós utilizamos aí de recordação ou de lembrança. Nós temos um grande teórico que fala sobre esta parte do imaginário, que é o Steiger. Ele chama que quando a gente tem o ato de recordar, nós chamamos isso de saltos da imaginação. Quando o poeta, quando o escritor tem esse escape de memória, ou seja, ele vai ao passado, rememora um fato, porém a forma que ele vai rememorar esse fato no momento presente é totalmente diferente e a gente vai para o campo das sensações, né? O poeta pode se sentir feliz, o poeta pode se sentir triste, porque a forma de recordar é bastante diferente. Uma analogia para ficar mais claro é quando a gente fala do perfume, né? Quando você sente a fragrância aí de um perfume, mesmo da hora te vem uma pessoa na sua mente, né? E dependendo dessa pessoa, sua lembrança vai ser boa ou sua lembrança vai ser ruim. Mas o perfume é uma analogia bem legal para entender a questão da literatura e do imaginário, como que ela funciona na escrita do poeta, do escritor ou da escritura. Você falando aí, eu lembrando que de alguns livros de história, eu sou formado em história, como obras literárias influenciaram até mesmo o nosso vocabulário, né? Por coincidência, estamos em sala de aula, eu na parte da história e você na de língua portuguesa e literatura, e vamos falar de Odisseia, né? Até hoje as pessoas falam, vamos aqui agradar, né, gregos e troianos, né? Quando nós temos um projeto de lei, alguma coisa que insinua uma certa intenção, mas esconde outra, o que nós falamos? Cavalo de Troia. Então, como o imaginário ele interfere, né? E temos Dom Quixote também, muitos escritores se inspiraram em Dom Quixote. Eu gosto muito da Divina Comédia, o imaginário cristão, né? Céu, inferno e purgatório, os 7 pecados capitais, a conduta moral do ser humano. É impressionante mesmo como a literatura tem essa força. Falando de história, quando eu analisando algumas teorias da literatura,
a história e literatura tem muita coisa parecida. Ambas, tanto a história como a literatura, se recorrem à narrativa, à narração. Só que parece que o literário ele tem mais liberdade do que o historiador, né? O historiador não tem essa liberdade de criar personagens, criar acontecimentos. Eu gostaria que você fizesse um comentário dessa relação de história com literatura. Eu vou até, como se diz, rememorar um fato que aconteceu comigo, que eu precisei falar da literatura e da história, que foi na minha prova de mestrado. O tema que caiu foi literatura e história. Então, mas vou ser um pouco mais didática, e aqui vai para os meus alunos, e eles sabem que eu falo isso em sala de aula, não tem como nós falarmos de literatura e não falarmos de contexto histórico. Porém, a literatura ela pode ser mais criativa do que a própria história, porque a história ela vai trabalhar com fatos, com acontecimentos. Mas concomitante a isso, vamos lembrar que você é influenciado pelo contexto histórico. O poeta, a poetisa, ela é influenciada de forma direta e indiretamente pelo contexto histórico. Posso dar um exemplo? Posso, vamos lá. Falar dos autores simbolistas, né? Afonso Guimarães, Cruz de Souza. O contexto histórico da época do simbolismo afetou de forma direta na escrita de Cruz de Souza, principalmente. Tá? Ele foi um poeta que a escrita dele era de desabafo, de opressão, porque a sociedade naquela época estava causando isso para o poeta. Então, o contexto histórico, quer seja ali no nosso período do romantismo, né, toda a situação de crise econômica, né, quando a gente vai falar ali dessa transição do trovadorismo para o humanismo, né, as invenções surgindo, tudo isso influencia de forma direta e indiretamente. Né? Você está ali no trovadorismo, você está falando da fé. Né? Aí você muda para o humanismo, que é esse período de renascimento, nós vamos para o quê? O homem, a razão. Olha bem como que o contexto histórico, né, influencia. Por quê? No humanismo a gente estava tendo aí uma decorrência de descobertas científicas, e quem estava descobrindo era o quê? O homem, e isso literalmente faz parte do contexto histórico da época. Tanto a história como a literatura têm relações próximas com o imaginário, né? Interessante isso. Sabendo que no teu mestrado você está estudando sobre Safos de Lesbos, gostaria que você falasse em poucas palavras o que seria Safos de Lesbos. Para quem não conhece Safo e vai conhecer um pouquinho agora, a mesma coisa de estar falando da minha pessoa. A minha identificação com Safo de Lesbos é bem intensa. Por quê? Porque Safo de Lesbos, primeiramente, é uma mulher que surge aí na Grécia Antiga, no século VII a.C. Ela surge em uma sociedade, nessa sociedade onde Aristóteles estava inserido, né? E ela cria uma escola somente para meninas, para educar meninas, né? Educar no que se refere a comportamento, a literatura, né? Do que se prezava na época para uma moça sair dali sabendo os preceitos do que uma sociedade exigia da imagem de uma mulher. Safo é o seu nome, Lesbos, porque ela vivia na ilha de Lesbos, né? E aí Safo, ela teve uma forma muito intensa com as suas alunas. E a partir desse ligamento, dessa intensidade, ela começa a escrever seus poemas referentes às suas alunas, né? Aí há uma polêmica muito grande em falar sobre a questão de Safo ser de ser lésbica, né? Não vou adentrar nisso porque não é o cunho da minha pesquisa, mas a forma como ela retratava as suas alunas era com muita intensidade, era com muita saudade. E é engraçado que ela bebeu um pouco da fonte de Homero. Porque até o pouco que a gente se sabe, Safo foi a primeira mulher a escrever poesia lírica. E Homero era totalmente narrativo, ele era objetivo. Mas em alguns momentos das suas poesias, a gente tem presença de Homero, a gente tem presença de Helena, a gente tem a presença de Elida. E, infelizmente, nós não temos hoje os poemas completos de Safo, né? Eles foram aí na Inquisição queimados. E, devido a isso, a gente tem fragmentos. Fragmentos quer dizer que a gente tem uma frase e em seguida temos uma lacuna e depois vem mais um pedacinho de texto, e que hoje vários teóricos dentro da literatura greco-romana vêm fazendo essas traduções, e uma dessas pessoas a qual eu menciono aqui, que foi quem me apresentou Safo de Lesbos, foi o professor Odi Alexander Rocha da Silva,
Ele hoje leciona na Unitins e foi a partir dele que teve essa paixão por Safo, né? Quando eu falo de Safo, eu sempre falo, é a mesma coisa de falar de mim. Muito bacana. Estamos entrando aqui, indo para a parte final do nosso podcast. Você que está ouvindo, não esqueça de se inscrever no canal. Eu vou indicar um livro chamado Um Experimento na Crítica Literária, que é do autor C.S. Lewis. Esse livro é maravilhoso, fundamental para qualquer estudante ou ouvinte que se interesse sobre a teoria literária, a relação de literatura com história. Nesse livro vai fazer uma divisão, né, de vários públicos. Há aqueles que são como uma criança ao ler o livro literário, que gosta do mundo do faz de conta, e aqueles que buscam na literatura problemas sociais, como questões políticas, etc. Muito interessante, C.S. Lewis. Professora Elisandra, vou fazer aqui para você uma pergunta de duas alternativas. Você escolhe uma das duas apresentadas. Vamos ver aqui. Professora, você é prosa ou poesia? Totalmente poesia. Na aventura, montanha ou praia? Montanha. Rapaz, eu já gosto de praia. Agora eu vou colocar você entre a cruz e a espada. Se fosse para escolher, você voltaria no tempo de Shakespeare ou Homero? Pela minha essência, Homero. Porém, eu fico com a cápsula do tempo aí, se tiver como eu voltar lá em Shakespeare também. É bem crucial a pergunta. Eu também ficaria sem saber responder. Na música, você gosta de música clássica? Coloquei aqui dois gigantes para você. Se fosse para assistir um show, uma apresentação, Wagner ou Mozart? Mozart. Sou apaixonada. E em comida, lugares para você tomar um aperitivo, pizzaria ou churrascaria? Churrascaria. Luciano Pavarotti ou Andrea Bocelli? 1000 vezes Andrea Bocelli. Teatro ou cinema? Teatro. Bacana, Elisandra, no jornal CMTO News. E para concluir, eu gostaria que você apresentasse, falasse o que a literatura significa para a sua vida e indicasse um livro para o nosso público. Bom, falar de literatura eu acho que é falar da minha essência como ser humano e professor em sala de aula, né? A literatura ela está na parte da subjetividade, da intensidade, de trabalhar as suas emoções, a sua recordação, a sua rememoração, as suas lembranças. Eu acho que a poesia, a literatura, a prosa, eles fazem te sentir em algum lugar. Não importa qual foi a época que o livro foi lido, ele te leva para essa época. Há uma intensidade muito forte dentro da literatura. E eu sempre falo para os meus alunos que não tem como nós falarmos de literatura se você não vai sentir o que Homero sentiu quando ele pede no seu primeiro canto a voz para a deusa Menimosé, né? Canta para mim, ó musa, me ajude a contar a história de um herói. Como que a presença da mitologia é forte, né? E o aluno ele entra nesse mundo do imaginário de Homero, né? Quando se lê os nossos poemas de Vinícius de Moraes, né? É muito intenso. Os poetas romantistas, né? Aquelas lamúrias, aquela depressão, e você consegue sentir aquela nuvem preta pairando ali, né? Com tanta melancolia, né? Com tanto desabafo. Então, o legal da literatura é te levar para um mundo onde nenhum lugar vai te levar. E o livro que você poderia indicar? Eu vou dar duas opções de livro. Uma para quem gosta de clássicos e outras para quem gosta de ler os best-sellers da vida. O meu clássico seria Crime e Castigo, de Dostoiévski. Sou apaixonada por esse livro. E tem um livro que você consegue extrair bem uma literatura, uma teoria literária muito grande dentro desse livro, que seria A Verdade sobre o Caso de Harry Quebert. É um best-seller muito famoso, e quem me indicou essa literatura foi o meu professor de teoria literária, por incrível que pareça. E se você olhar a fundo, para quem é amante de literatura, consegue sim extrair algo de dentro do livro.
É isso aí, pessoal. Essa é a professora Elisandra, professora de língua portuguesa do Colégio Militar do Tocantins. Muito obrigado, Elisandra. E um abraço, pessoal. Tchau.